Saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para compartilhar com vocês mais um pouquinho da palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus traz cura, traz tranquilidade para a nossa vida. E um texto que iremos refletir hoje é um texto muito importante, que se encontra em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 7. Está escrito assim: já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. E o tema é: e o fim vem. A primeira epístola de Pedro foi escrita para os cristãos em 5 províncias romanas que ficavam numa região que hoje faz parte da Turquia. Os crentes eles estão sofrendo perseguições, os crentes estão sofrendo maltratos, os crentes estão sofrendo acusações. Por causa de quê? Por causa da sua fé. E o apóstolo ele mostra, ao procurar animá-los, que o sofrimento serve para provar que a fé deles é verdadeira, e incentiva-os a continuar firmes, como nós vamos ver no versículo 1 ao 7. Ele cita o exemplo de Cristo, que suportou o sofrimento e a morte em favor de todos, e aconselha que, por sua vez, siga o exemplo do Mestre. Aleluia, glórias a Deus. Algumas características especiais podem ser notadas nessa carta. A carta destaca a chegada de um grande sofrimento. A intenção de Pedro era preparar e encorajar os cristãos para o sofrimento. O tema sofrimento percorre toda a epístola. As pessoas para quem Pedro escreve, como nós já refletimos, estão sofrendo múltiplas provações, como vamos ver no capítulo 1, versículo 6. Estão submetidos à prova de fogo, padecem difamação. Pedro os adverte então, os encoraja a sofrer por causa da justiça e ser participante do sofrimento de Cristo. E em virtude do encorajamento que esta carta traz à igreja, a igreja sofredora, alguém descreve Pedro como o apóstolo da esperança, enquanto Paulo é o apóstolo da fé e João o apóstolo do amor. Aleluia, glórias a Deus. Pedro destaca 3 verdades. O futuro já chegou, a primeira verdade. O intervalo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda é o tempo do fim. Mas o fim está mais próximo hoje do que já esteve no passado. Estamos à porta da eternidade. O dia final se aproxima. O apóstolo escreve porque a nossa salvação está agora mais perto de quando no princípio. Romanos capítulo 3, versículo 11. O autor aos Hebreus afirma: e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus capítulo 10, versículo 25, parte B. Tiago adverte: sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próximo. Eis que o juiz está às portas. Tiago 5, versículos 8 e 9. O apóstolo João conclui: já é a última hora. 1 João capítulo 2, versículo 18, parte B. Em Mateus nós vamos ver revelado para nós vários sinais sobre o fim. Os sinais governamentais,
os sinais dos falsos líderes religiosos e políticos, os sinais messiânicos, porque Jesus disse que viriam muitos dizendo que eu sou Cristo, aleluia. Os sinais políticos, guerras, os sinais naturais, pestilências, os sinais sociais, fome, os sinais geofísicos, terremotos, maremotos, sinais raciais, sinais ministeriais e domésticos, escândalos, traição, aborrecimentos, falsos profetas, esfriamento no amor. Esses sinais vêm acontecendo de geração a geração, mas atentem, que quando tudo isso estiver acontecendo numa mesma geração, numa mesma época, tudo comportado numa mesma geração, tudo junto de uma só vez, preste bem atenção, porque se você entender que a nossa geração é a geração onde está tudo comportado, é a geração onde tudo se juntou de uma só vez, é a nossa geração. Aleluia. Podemos ver muitos desapercebidos, outros não acreditam, falsos ensinamentos distorcem a verdade acerca da volta do nosso Senhor. Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículos de 1 ao 4, exorta os irmãos para que não ignoreis as palavras que foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e duvidando da promessa da volta de Cristo. Eles dizem: onde está a promessa da sua vinda? Misericórdia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Deus é longânimo, que significa que tem grandeza de ânimo, que significa que é generoso, bondoso, que demonstra paciência, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. O que é arrepender? Arrepender-se é sentir pesar pelo mal cometido, é estar de coração contrito, é desistir de continuar a fazer todo tipo de mal já cometido. Significa converter-se. Você está indo numa rota e agora você converte. Aleluia! É mudança de direção, comportamento, mudança de mente, mudança de caráter, mudança de temperamento. É nascer de novo. Aleluia! Há quem pense que tem tempo ainda para pecar um pouquinho mais. Há quem pense que ainda tem tempo para ficar desapercebido um pouquinho mais. Aleluia! Continuar fazendo, alimentando os desejos carnais. Gente, há pessoas que ainda acreditam que há tempo para isso. Aleluia! Mas nos Salmos de número 39, acerca da brevidade da vida, o salmista meditava e disse: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida de meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. No verso 4, meu Deus, no verso 5, ele continua a dizer: eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. E ele termina o verso 6 dizendo: amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Não sabemos quanto tempo ainda nos resta, quando se findará as nossas oportunidades. Não sabemos se teremos tempo para mais alguma coisa.
Aleluia! Pedro diz que estes céus e terra se conservam para o tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição do homem ímpio. Misericórdia, Senhor. Preste atenção, atente aqui para a palavra ímpio. Ímpio significa aquele que não pratica a piedade. Desumano, desnaturado, cruel, intolerável, que comete delitos contra a palavra de Deus, que se comporta ao contrário que a palavra ensina. E se nós prestarmos atenção, que nem todo aquele que levantou a mão e confessou Jesus, aleluia, aleluia, deixou de ser ímpio ainda, aleluia. Não é porque crente, você levantou a mão um dia e confessou Jesus, que você, aleluia, não possa estar na prática da impiedade. Aleluia. Essa mensagem, uma mensagem de reflexão para a minha vida e para a sua vida. Será que o seu comportamento é deveras um comportamento cristão? Será que o seu comportamento é deveras um comportamento de quem realmente nasceu de novo? Porque o que eu quero dizer é que existe dentro da igreja pessoas que confessaram Jesus há muitos anos, décadas, e são pessoas ímpias. O ímpio não é só aquele que está lá que não confessou Jesus. Toda pessoa ímpia é aquele que age com impiedade, é aquele que tem comportamento que não se enquadra na palavra, é aquele que não nasceu de novo, não tem domínio sobre suas emoções, sobre seus pensamentos, sobre seu comportamento. Aleluia. Há uma advertência para nós através desta palavra. Pedro continua e faz uma pergunta. Aleluia. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convencer? Eu vou repetir. Pedro continua e faz uma pergunta. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convencer? Aleluia. Isso nos faz refletir, é muito forte, bate muito forte na nossa consciência, bate muito forte dentro da nossa alma. No versículo 7, na parte B, a instrução é: viva com discernimento a sombra da eternidade. Se o fim de tudo está próximo, devemos viver hoje como se Cristo fosse voltar hoje. Aleluia. E quem nos garante que não seja hoje o dia da sua volta? Aleluia. Precisamos ser criteriosos. Precisamos discernir o que é importante daquilo que não é. É cuidar para não se distrair, irmãos. É cuidar para não se perder. É cuidar para não se embaraçar. É cuidar para não se confundir. Pedro aplica outra condição de como devemos aguardar o fim, aguardar a volta de Cristo. Sede sóbrios, é ser moderado. Ser sóbrio é ser moderado, seja no comer, seja no falar, no comportamento, no vestir, controlar seus desejos pecaminosos, ter domínio próprio. E Pedro continua: vigiando em oração. Vigiando em oração. Aleluia. Glórias a Deus. Então Pedro nos dá uma receita nessa exortação de como devemos aguardar Cristo. Vamos repetir para ficar na nossa mente: moderados, vigiando em oração. Aí ele continua:
tendo fervente amor entre irmãos, hospitaleiros, que é aquele que acolhe francamente. Hospitaleiro é aquele que acolhe francamente, sem falsidade, aquele que oferece hospedagem, generoso, que tem compaixão, que não se alegra com a dor do outro, que não é hostil. Aleluia. E o fim se aproxima. Pedro orientando os crentes a continuarem sendo fervorosos, a continuar sendo esperançosos, a continuar, aleluia, tendo passos firmes, caminhando firme. Mas nós sabemos que existem alguns inimigos da igreja que lutam de todas as formas para tentar paralisar a igreja. Um inimigo que ataca a igreja ferozmente é a apostasia. O termo apostasia significa o abandono consciente e público da fé, que de uma vez por todas, irmãos, foi confiada aos santos. Está em Judas, versículo 3. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2, diz que o Espírito afirma que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatarão alguns da fé. Meu Deus do céu. E darão ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Meu Deus, aleluia. Tendo cauterizado a sua própria consciência. Temos visto inúmeras pessoas sendo corrompidas por videntes e profetas a serviço de Satanás. Rebanhos inteiros, às vezes. Rebanhos são apartados da verdade pelos que mercandejam a palavra de Deus. Temos visto os crentes abandonarem a fé e se introduzirem no umbandismo, no espiritismo, em seitas. A apostasia desses últimos dias visa atacar prioritariamente os seguintes artigos da fé: a soberania de Deus, Judas, versículo 4, porque se introduziram furtivamente, sem ninguém perceber, certos homens que desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução, ou seja, anulando a verdade de Deus, anulando a graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano, Senhor Jesus Cristo. Segundo inimigo, segunda coisa que a apostasia ataca, aleluia, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, é o único Salvador e Redentor da humanidade. Em Atos capítulo 4, versículo 12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Terceiro, a apostasia tem atacado a realidade da vinda de Cristo. Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 3, que nos últimos dias virão escarnecedores, com zombaria, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? A apostasia também vem sendo caracterizada nesses últimos dias por um misticismo herético extravagante. Embora pareça espiritual, é extremamente nocivo à obra de Deus. Aleluia! Assim o Senhor Jesus os desmascara, mas tenho contra ti
o tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse 2, versículo 20. Na essência, essa profetisa nada diferia de Balaão. Seu objetivo era, através de uma postura falsamente piedosa, é o que nós refletimos uns minutos atrás, uma postura falsamente piedosa, ou seja, parecia cristã, falava como cristão, aleluia, mas era ímpia, aleluia. Presta bem atenção nisso daqui. Seu objetivo, aleluia, seu objetivo era, através de uma postura falsamente piedosa, induzir os crentes a um comportamento abominável. Conclui-se do texto bíblico que ela já havia conseguido, inclusive, as rédeas do governo eclesiástico de Pérgamo. Até o anjo da igreja achava-se em suas mãos. O misticismo herético tem como principais características culto aos anjos, Colossenses 2,18, falsas profecias, Mateus 24,11, prodígios, ou seja, milagres de origem demoníaca. Isso existe, tá? Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 1 João capítulo 4, versículo 1. Estejamos precavidos. Nem sempre significa espiritualidade. Pode ser forjado, pode ser fingido, ou pode ser meramente emocional. Aleluia. Vamos refletir em algo aqui? Quando a congregação de Israel apostatou da fé no deserto, aquele ruidoso movimento que acontecia ali até parecia um culto. Quem olhasse de longe achava que era um culto bem avivado, mas não passava de uma rebelião desenfreada contra o Senhor. Êxodo 32, dos versículos 6 ao 18. Irmãos em Cristo, a apostasia, ela desvia o povo de Deus. Jeremias capítulo 8, versículo 5. A apostasia tem sua origem no diabo. Apostatar da sua fé. Você cresceu e foi gerado nos ensinamentos, na fé cristã, bíblica. Aleluia. E hoje está com seu coração corrompido, a sua mentalidade corrompida. Presta atenção. A apostasia tem sua origem no diabo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. A apostasia marcará os últimos tempos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. A apostasia converte em dissolução a graça de Deus. Dissolve. Embaraçosa. Você está firme no conhecimento. Daqui a pouco você se torna um bêbado espiritual. Não se firma mais em nada. Se perde. E aí a sua fé vai de ralo abaixo. Qualquer coisa que vir, já ganhou seu coração. Já ganhou a sua mente. A apostasia, ela não suporta a sã doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. A apostasia é condenável. Devemos guardar a palavra de Deus, esconder no coração, para não pecarmos contra ele. Aleluia. Em Apocalipse capítulo 3, está registrado uma queixa contra a igreja de Sardes. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto.
Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Na Bíblia revelada está: reanima e confirma o que ainda resta, mas que está para morrer. Lembra-te daquilo que recebeste e ouviste, pratica-o e arrependa-te, pois se não te mantiveres vigilante, virei como um ladrão, sem que saibas a que hora serás surpreendido. A grande maioria em Sardes já se haviam corrompidos, mas a Bíblia diz que havia uns poucos que não contaminaram suas vestiduras, aleluia, e estes andarão comigo, vestidos de branco, porque são dignos. Estes são os remanescentes, igreja, os diferentes, os separados, os que são sem misturas, os que se resguardam da roda da vergonha, aleluia, glórias a Deus, aleluia, aleluia. Para encerrarmos, vamos entender o significado do fim. Por que é necessário o fim? E o tema dessa mensagem para ressaltar é: e o fim vem. Aleluia. O fim, irmãos, é um dia em que Deus determinou e que com justiça há de julgar o mundo. Atos capítulo 17, versículo 31. Porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Será um dia de muita dor e sofrimento, como nunca houve desde o princípio, até agora, e nem tampouco haverá jamais. Mateus capítulo 24, versículo 21. É o dia em que Deus separará os bodes das ovelhas. Mateus capítulo 25, 31 a 46. É o dia em que muitos que viveram distanciados de Deus, por isso eu ressalto aqui, não é porque estamos na igreja que estamos em conexão com Cristo diretamente. Aleluia, podemos estar com comportamento ímpio e estamos desapercebidos. É o dia que muitos que viveram distanciados de Deus se envergonharão e se esconderão da presença dele. Para você, aleluia, que acha que tá bom, os sinais estão para todos os lugares, é sinais nos céus, é sinais na terra, estão às vistas de todos. Para você que acha que ainda dá tempo de ficar como está, a palavra de Deus diz que chegará este dia. Nós não sabemos exatamente quando é este dia, mas o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, quem estiver conectado aqui, percebe. E eu te oriento nessa tarde: aguce os seus sentidos espirituais, ouça esta palavra e dê credibilidade a ela, que é a palavra santa do Senhor. Aleluia. É o dia em que o livro que contém as obras dos homens se abrirão. Apocalipse 20, 12. Aleluia. Temos que nos precaver. Temos que temos que resistir. Mateus capítulo 11, versículo 12. Está escrito assim: e desde os dias de João Batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força,
e os que se esforçam dele se apoderam. Fazendo referência em Lucas 16:16, está escrito: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Isso não quer dizer que o homem entrará no reino por méritos próprios, mas a palavra violência vem de uma palavra no original grego que significa insistência, esforçar-se. Esforço é impor um pouco mais de ânimo quando a força estiver pouca. Quando Deus queria animar seus guerreiros no Antigo Testamento, ele dizia: esforça-te e tem bom ânimo, ou seja, insista, persista, sê valente. Aleluia. Pode ser que você esteja perguntando: mas para que é necessário o fim? Mas por que o fim vem? O fim vem para a punição daqueles que rejeitaram o Cristo da cruz. O fim vem para aniquilar de uma vez por todas o império das trevas. O fim vem para provar que a palavra de Deus é verdadeira e o que sai da boca do Senhor tem que se cumprir, porque Ele é fiel e verdadeiro. Tempos finais da igreja na terra, e tudo que é debaixo não fará parte das mansões celestiais. Tudo que é daqui ficará aqui, irmãos. No céu não entra carnalidade, no céu não entra pecado ou qualquer coisa daqui. Enquanto estamos aqui, precisamos ser espirituais para termos um relacionamento verdadeiro com Deus, porque Deus é espírito e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Para finalizar, eu quero que você saiba que a cruz é o centro de reconciliação dos povos. Amém? Efésios 2:16. Oremos. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro ao coração, Senhor. Aleluia. Um coração fértil e que cresça em graça e em conhecimento, em nome de Jesus. Tchau. Não esqueça de você dar o seu like aí, compartilhar com os amigos, levar a palavra de Deus adiante, tá bom? Beijo no coração, graça e paz.